No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com o professor, escritor e filósofo Renato Janine Ribeiro. Renato, entrando um pouco mais agora nos terrenos da literatura, pelos seus estudos sobre o personagem Dom Juan, né? Você, através da análise desse personagem, reflete aqueles casos em que a arte produz a vida. Lembrando Oscar Wilde, para quem a vida, às vezes, imita a arte. Como é que você vê essa questão? Como é que é essa sua análise? Como é que você vê essa presença ainda de Dom Juan na produção literária contemporânea? Dom Juan é muito interessante porque hoje as pessoas imaginam que seja um conquistador, um sedutor e pensam que está ligado à questão do amor. Em primeiro lugar, Dom Juan não se apaixona, ele não ama, ele manipula, ele controla, ele seduz. Ele é um retórico, é a aplicação da retórica aos sentimentos. Segundo ponto, Dom Juan clássico, de Tirso de Molina até Mozart, é um Dom Juan que tem quase uma parte com o diabo, pelo menos o desafio a Deus. Então, Dom Juan não é apenas um conquistador banal de mulheres, é alguém que fazendo isso afronta a questão da salvação eterna. Ele diz que não importa para ele salvar a alma. Então, essa outra dimensão perdeu-se para nós. Hoje, quando nós falamos que alguém é um Dom Juan, queremos apenas dizer que é uma pessoa que conquista sucessivas mulheres ou sucessivos homens. E como, por outro lado, nós acreditamos no amor apaixonado, acreditamos no amor romântico, mas deixamos de acreditar que o amor apaixonado ou romântico seja um único na vida toda, quer dizer, nossa sociedade aceita que a gente possa se namorar sucessivamente de várias pessoas. E antes isso não era aceito, quer dizer, o amor romântico mesmo, você morria. Depois, você amava tanto uma pessoa que morria, como a religiosa portuguesa, Sora Mariana Alcoforado. Então, desse ponto de vista, Dom Juan meio se banalizou e o amor romântico perdeu a sua parte com a morte. Os dois perderam a sua parte, a sua ligação com a morte. O problema do amor romântico hoje, saindo da literatura e pensando como que a vida imita isso, é que a gente lê, a gente se entusiasma, a gente vê na TV, no cinema, e muitas vezes ele não é a melhor ajuda para as pessoas lidarem com o seu amor efetivo, com o que elas estão vivendo. As relações humanas são muito mais pão, queijo, queijo, muito mais banais, às vezes, e colocam outro tipo de problema que o amor romântico não facilita compreender ou enfrentar. Então, acho que desse ponto de vista nós temos uma perda do gume do Dom Juan, mas não chegamos ao ponto que acho que talvez fosse muito bom e que é uma área rica para a psicologia. Vejo os trabalhos de Jurandir Freire Costa, por exemplo, sobre isso, de Flávio Gicovati também, que são pessoas que têm criticado muito o amor romântico como a construção de uma imagem que torna difícil lidar com a vida amorosa efetiva das pessoas. Agora, esse é um dos sentidos da literatura, em que a literatura engana, em que a literatura seduz, e nesse sentido não é só Dom Juan que seduz, a própria literatura é extremamente sedutora. Isso eu queria te perguntar, quer dizer, o lugar da sedução na cultura contemporânea, dentro da literatura em particular, primeiro no sentido da presença dela no plano das personagens, no plano da linguagem de um texto literário. Segundo, no plano da relação autor-leitor, quer dizer, esse jogo do autor com o leitor. Como você vê isso? Olha, eu enfatizaria sobretudo o segundo ponto, quer dizer, o jogo entre os meios de comunicação e os seus espectadores, sejam leitores, sejam espectadores de TV, de cinema, etc. Nós estamos diante de uma espécie de hipertrofia, de exacerbação da retórica, porque Dom Juan é um retor. Ele é alguém que está usando as paixões do seu destinatário, da pessoa a quem ele se dirige, para seduzi-la. É como se ele fizesse um estudo. A tal mulher, qual o papo que mais convém, que mais seduz? E a TV faz isso. Então, nós estamos diante de numa sociedade em que a sedução é extremamente forte. E isso é muito perigoso do ponto de vista da autonomia das pessoas e da escolha que elas façam do seu caminho. Paradoxalmente, eu me atreveria a dizer que a literatura, no plano da sedução, é relativamente fraca, porque a sedução deslocou-se muito para a TV e para o cinema de massas. E você tem um estudo crítico sobre isso, em que você fala desse deslocamento do senso comum para o consenso comum que acomete a... Como é que você amarraria essas duas coisas? Olha, eu diria que na nossa sociedade você tem uma série de conhecimentos ou de interpretações das coisas que são banais ou compartilhadas por várias pessoas.
Isso não quer dizer que sejam necessariamente ruins, que o senso comum seja necessariamente ruim. O que acontece é que o consenso está muito difícil, até porque os referenciais que cada pessoa tem são muito diferentes dos referenciais dos outros. Quer dizer, eu pego o jornal, leio uma seção, você pode ler outra. A conversa das pessoas em geral sobre os mesmos assuntos, o fato de serem todas submetidas ao mesmo conjunto de provocações, isso está se minguando. Então, as pessoas passam a ter experiências do social e da vida comum muito desiguais, quase incompatíveis, quase incomensuráveis umas com as outras. Isso é complicado, quer dizer, eu chamo isso de a perda do sentido comum da humanidade. A gente vai perdendo a ideia de que existe um liame, né, uma ligação. Ok, essa pergunta eu não gostaria de deixar de faltar, está no campo das profecias, de certa forma, que é: que lugares você vê no próximo milênio para a filosofia, para a literatura? Olha, no caso da filosofia, eu acho que o grande desafio dela é o seguinte: ela vai continuar sendo um discurso em larga medida técnico e voltado para o seu público interno, ou vai ficar claro que a tecnicalidade é fundamental, o rigor é essencial na filosofia, mas é um meio e não um fim. É um instrumento e não o produto final. Então, eu suponho que a filosofia precise restabelecer as suas ligações com o público extramuros, o público não filosófico, quer dizer, que precisa de alguma forma repensar isto. No caso da literatura, isso é um dado, quer dizer, ela é voltada para um público de imediato. Mas eu acho que a questão da linguagem é uma questão relevante aí, quer dizer, qual o papel que tem a experiência, a inovação, com o risco de perder o elo com o público, qual o papel que tem aquelas formas literárias mais tranquilizadoras, mais agradáveis, mais fáceis, com a própria narrativa de que a gente falava antes, e que por isso mesmo garantem um público amplo, um público que às vezes não aprecia tanto a vanguarda ou a experiência, mas que é um público de leitura merecedor de boas obras que a ele se destine, né? Eu veria um pouco assim, né? Quer dizer, acho que nos dois casos uma questão muito importante é pensar o que a sua criação filosófica ou literária ou mesmo poética, o que disso é recuperado, é apropriado pelas pessoas em geral e ajuda-as a mudar a sua vida, a melhorar a sua vida. Isso eu acho muito importante. Ok, Renato, nosso tempo acabou. Eu acho que nem precisa enfatizar aqui o quanto essa discussão filosofia e literatura nos inquieta e é produtivo para ambas as áreas. Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja ainda mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado também. Converse conosco sobre literatura. Produção Vereda Literária, Rua Caxambu, 83, bairro de São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. CEP 31 210 000, telefone 31 423 8730, telefax 31 423 8669, e-mail vereda@unibh.br. Para encerrar, um convite à leitura do livro em relançamento Ao Leitor Sem Medo, Hobbes Escrevendo Contra o Seu Tempo, editado pela editora da UFMG. Escrever sobre Hobbes foi um modo de falar a ele. Talvez nesse sentido, Ao Leitor Sem Medo não fosse apenas um título tratando de como Hobbes escolhia seus leitores preferidos, mas também um modo de dirigir-lhe uma mensagem ou carta. Talvez nos falte, depois de 200 anos de ocupada a filosofia pelas universidades, o espírito vivaz e vívido com que o século XVIII considerava o filosofar, tantas vezes o empreendendo por cartas, que sucederam, nessa articulação da filosofia com a vida, à antiga forma dialógica. E talvez seja esta a ambição que cintila quando lemos um clássico, a de mostrar-lhe, atrevidamente, que assim como dele recebemos luzes, a ele queremos destinar alguma voz, algum som, nem que seja apenas o mais importante, que é o da despedida. Obrigado. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura, muito obrigado.